Gente, todo mundo ainda super, ultra, mega animados, porque nós vamos de temas recentes da FGV. Agora, passando por esses temas, não vou fazer a redação inteira não, mas vou sugerindo para você como você poderia desenvolver esses temas da FGV. Então aqui, ó, nosso objetivo, passar por temas recentes da sua organizadora para que você se sinta mais seguro para desenvolver o tema, né? Então, ó, o tema da sua prova. A gente tem aqui um tema para o cargo de pedagogo, um cargo de nível superior de 2022, e aí esse tema versava aqui sobre a questão da educação. Ô Flávia, então você acha que no meu concurso o tema vai ser específico da minha área? Pode ser ou não, gente. Vamos lembrar que nós fizemos lá, por exemplo, o tema da PM AM, né? E o tema era sobre vantagens e desvantagens de ser brasileiro. Então isso depende muito do que a gente vai encontrar na prova. Você vai ver aqui, por exemplo, eu tenho um tema aqui, TJDFT, que é um tema mais geral, então varia, tá? Vamos seguir aqui que você vai entender a lógica da sua organizadora. Os professores brasileiros frequentemente se queixam das dificuldades de seu trabalho em sala de aula, sobretudo pela falta de interesse da maioria dos alunos pelo conhecimento em geral e particularmente pelos conteúdos ministrados em língua portuguesa. Então, ó, vamos pensar que o cargo é de pedagogo e a gente tem aqui, ó, os problemas particularmente relacionados à língua portuguesa. Se os alunos não querem aprender nada por conta da perda do sentido da escola ou pelos conflitos do conhecimento que hoje são valorizados, o que podem fazer os professores para despertar esse interesse? Esse interesse não é só o da língua portuguesa. Aqui, ó, é a falta de interesse dos alunos pelo conhecimento em geral e particularmente pelo conhecimento da língua portuguesa. Eu faria um parágrafo sobre língua portuguesa também, tá? Então, ó, a gente vai sair do geral e vai fazer alguma estratégia para os conhecimentos de língua portuguesa. Essa falta de interesse. Então, o que podem fazer os professores para despertar esse interesse? Novamente, a gente percebe aí que a FGV trabalha com possíveis soluções. Então, quando eu falo o que podem fazer os professores para despertar esse interesse, eu estou aqui no âmbito das possíveis soluções, beleza? Expresse sua opinião a respeito do tema em um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta, dando especial atenção aos argumentos apresentados. Então, selecione esses argumentos adequadamente. Bom, eu faria um texto em 5 parágrafos ou talvez em 4, depende aí de como você está pensando esse texto e, sobretudo, se você tem mais facilidade em escrever parágrafos mais curtos ou parágrafos mais longos, tá? Então, vou te dar as duas opções. Vamos lá pensar nas duas hipóteses aí. Como eu desenvolveria esse texto, tá? Bom, então como os professores, a FGV adora uma perguntinha, né? Então, como os professores podem auxiliar na superação do desinteresse em âmbito escolar? Essa que vai ser a lógica do nosso texto. Eu posso pensar em um texto com introdução, D1, D2, D3 e conclusão. Ou eu posso dar uma unida aqui no D3 e na conclusão e pensar no meu texto assim, ó, introdução, D1, D2 e aqui fazer uma conclusão mais ampla e essa conclusão já trazer o que a gente vai chamar de possíveis soluções, porque o meu tema é pedir possíveis soluções. Eu até prefiro assim, ó. Aí, nesse caso, a conclusão vai ser uma retomada mais geral. Nesta retomada mais geral, a gente vai considerar o óbvio, né? O que eu vou trazer na introdução, a importância da educação formal. Eu tenho que abordar os novos paradigmas educacionais. A necessidade, né, gente, de os professores acompanharem essas novas tecnologias e novas metodologias, principalmente a aprendizagem ativa.
Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, nós vamos falar a exposição, causas desse desinteresse, tá? Então, dentro dessas causas, eu abordaria, por exemplo, a exposição precoce a tecnologias. Então, basicamente, essa exposição precoce às novas tecnologias, o que essa exposição produz, né? O que mais que eu posso trabalhar além da exposição precoce? Velocidade da informação, mudanças no padrão de atenção, né, gente? Esses vídeos curtos, o padrão de atenção do aluno, ele está muito diferente de outras épocas. Bom, então causas, obviamente agora eu vou falar dos efeitos. Aí nesses efeitos, o que isso gera, né? Então, basicamente, ó, mudanças no padrão de atenção, crianças com déficit de atenção, hiperatividade, a dificuldade de organização da rotina. Então, vou colocar isso tudo, tá? Do outro lado, isso aqui do lado do menino. Do outro lado, a gente tem o seguinte, redução da participação familiar no ambiente escolar, né? Os pais hoje trabalham muito, professores desmotivados. E como resolver esse problema? Mas vai voltar aqui, ó, na necessidade de metodologias ativas de aprendizagem, gamificação, maior participação, né, do aluno no processo de construção do conhecimento. Então, isso também tudo pode ser aproveitado. Um treino específico para os professores para lidar com essas dificuldades. E aí vai, tá? Então, maior participação do discente no processo, como esse discente vai se relacionar com a educação. O microfone ficou meio fraco aqui, gente. Levantei só para deixar a ponta melhor. Então, basicamente, posso trabalhar isso aqui. Vou fazer uma retomada mais geral. Se eu vou fazer desse jeito, eu só vou deslocar esse parágrafo para cá, ó. Então, aqui eu vou ter que falar um pouco mais. Então, vou deixar as minhas possíveis soluções. Eu vou fazer retomada mais propostas de intervenção. Então, basicamente isso aqui. No caso da introdução D1 e D2, vou fazer a mesma coisa que já está aqui, ó. Pá, pá, pá. Então, o que acontece é que, geralmente, quando eu faço assim, ó, eu vou unir esses dois aqui, né? Então, depende. Ah, eu gosto de parágrafos mais curtos. Vou dividir o meu texto em 5 parágrafos. Ah, eu gosto de parágrafos mais longos, mais densos. Vou deixar o meu texto com 4 parágrafos. Eu prefiro mais curtos, tá? Eu acho mais fácil de a gente elaborar a ideia. E às vezes a gente não precisa ter tanta profundidade para desenvolver um parágrafo mais curto. Já um parágrafo mais longo, isso vai ser necessário. Lembrando que a sua proposta era como fazer com que os professores resolvam o problema do desinteresse. Bom, dentro do meu texto, eu colocaria que o desinteresse, especialmente em relação à língua portuguesa, é muito grande e que isso vai acabar comprometendo outras abordagens, como a leitura e a compreensão de texto, com reflexos em outras áreas do conhecimento. Então, eu não deixaria de pôr exemplo específico do português, tá? Eu colocaria. Então, exemplo específico do português aqui, ó, porque o interesse da maioria dos alunos em relação ao conhecimento vem sendo comprometido, particularmente pelos conteúdos ministrados em língua portuguesa. Então, a falta de contato com a literatura, a dificuldade de escrever e produzir textos, então aqui, ó, leitura, tanto de textos informativos quanto literários. E aí, qual que é o reflexo disso? Aqui na redação, né, o menino pensando, ô meu pai, o que eu vou fazer? Então, textos informativos e textos literários, compreensão e interpretação de textos. O que mais que eu tenho aqui? A questão da própria escrita, capacidade de escrita. O domínio da norma culta, gente, ele é importante, mas assim, eu vou dizer, o povo não está conseguindo nem se comunicar, nem ler o básico. Dominar a norma culta já é um nível a mais. Então, acho que a gente trabalha nisso aqui, mas pode falar também, né? O domínio da norma culta.
A exposição precoce a novas tecnologias pode gerar transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, né? Então, isso aqui é o mais comum aqui para a gente pensar nessas rotinas. A velocidade da informação, a gente pode trabalhar até a ansiedade. Os meninos de hoje, gente, estão ansiosos, mais sujeitos à depressão. Então, trabalha sempre pensando nas crianças e nos adolescentes. E especifique que a educação é um direito tutelado pelo Estado, né? E, na verdade, é uma obrigação de todos, é uma garantia para todos, então pode-se trabalhar isso também com base na Constituição Federal, né? É dever do Estado e obrigação de todos, tá? Então, a gente tem que trabalhar essa garantia aí. Eu acho que você vai ter aí um bom trabalho de desenvolvimento do seu texto, tá? Então, a gente tem aqui déficit de atenção, todos esses aspectos sendo ali, né, relacionados à educação, esse componente educativo. E agora a gente vai para o próximo tema, porque a FGV não espera. Então, vamos lá pensar nisso aqui, ó. Outro tema recente da nossa organizadora, que a FGV trouxe para a gente. Então, a FGV está lá pensando assim, gente, eu quero trabalhar temas, quero trabalhar questões específicas, e o que eu vou poder trabalhar? Então, vou te mostrar agora o tema do concurso da PGM de Niterói, analista. Então, olha lá o que a gente tem. Analista processual, textos motivadores. Em geral, a organizadora vai usar 1 ou 2 textos motivadores, normalmente são curtos. Ah, mas Flávia, Câmara dos Deputados foi uma página de texto motivador. Em geral, não quer dizer assim. Francis Bacon escreveu, considere qualquer pessoa, aqui, né, tô lendo um francês péssimo. Considere qualquer pessoa a vastidão da diferença entre a vida dos homens em algumas das nações mais civilizadas da Europa e na região mais bárbara e selvagem da Nova Índia. Então, qualquer pessoa, a vastidão da diferença entre a vida em alguma sociedade muito civilizada e em alguma sociedade bem bárbara. Ela concluirá que diferem a tal ponto que se podem justificadamente afirmar que o homem é um Deus para o homem, não apenas devido à assistência e ao benefício, mas também no contraste de suas condições. E se isso se deve não ao solo, ao clima e às qualidades corporais, mas ao engenho. Então ele está falando que o engenho humano é que leva a essa crença de que o homem é um Deus para o próprio homem. Por quê? Em determinados meios, a civilização oportuniza ao homem tantas coisas que ele enxerga ali os benefícios do seu semelhante. Já Samuel Johnson declarou sobre o mesmo tema, embora a perseverança e a agilidade de um indígena despertem em nossa admiração, tais atributos, no entanto, não são capazes de fornecer a ele as comodidades que são desfrutadas por um mendigo erradio numa nação civilizada. Então, basicamente, aqui a gente tem os contrastes da vida, né, moderna, da vida civilizada em relação às pessoas que vivem em outra realidade, que ele vai chamar aqui de realidade bárbara, e aqui ele vai trazer aqui a noção dos indígenas, beleza? Vários filósofos, escritores, políticos, historiadores já destacaram desde sempre o fato da enorme diferença econômica e social entre os povos da Terra. Será essa uma condenação eterna ou em algum momento da história esse panorama poderá alterar-se? Esse tema foi bem parecido com o da Câmara dos Deputados, área 20, que é a questão da superação da desigualdade social. Então, ó, lembrando que a FGV normalmente traz uma pergunta. Será essa uma condenação? Qual condenação? Exatamente essa da diferença econômica e social entre os povos da Terra. Então, será essa uma condenação eterna? Em algum momento da história esse panorama poderá alterar-se? Escreva o que você pensa sobre o assunto em um texto citativo, argumentativo, em língua culta, utilizando argumentos convincentes na defesa do seu ponto de vista. Gente, em algum momento da história, essas discrepâncias elas podem ser atenuadas. A gente vai falar assim, ó, esse panorama pode ser extinto? Não, diferenças entre os homens sempre haverá, infelizmente.
Então, a gente vai trabalhar com a ideia de atenuar isso pode ser feito de várias maneiras. Organizações internacionais como Médicos Sem Fronteira, Organização Mundial de Saúde, Organização Internacional do Trabalho, Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses propósitos mais abrangentes, eles acabam sendo aí um caminho para a superação das diferenças em nível mundial. Então, a gente está pensando em diferenças. E aí você pode falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde. São algumas, pode falar até da OTAN, tá? Se você achar que faz sentido. Então, essas organizações internacionais, elas vão ter propósitos dentro da lógica para a redução das desigualdades em nível global, beleza? Agora, dentro dos países, no caso do Brasil ou de outros, você pode citar o Brasil como exemplo, o seu tema não é só Brasil, né? Então, dentro dos países, aí a gente tem, posso falar do papel dos impostos, posso falar do papel do Estado, né? Então, vou trabalhar aqui o papel do Estado, especialmente do Estado democrático. Então, garantir ali, então buscar promover condições dignas a todos. Então, garantir de condições dignas a todos, como isso pode ser observado? Ah, posso citar o Brasil, posso citar o Brasil. Então, a gente pode falar das ações afirmativas para a superação das desigualdades regionais, desigualdade de gênero. Aí você pode especificar. Bom, para organizar o texto, nós vamos fazer o seguinte, mesma coisa, posso fazer o meu texto em 4 ou em 5 parágrafos. Eu prefiro em 5, mas você tem liberdade para, de repente, fazer um texto em 4 parágrafos, né? Pensando aí na melhor organização para você, melhor organização das suas ideias, mas eu acho que em 4 fica melhor, tá? Desculpem. Então, aqui, ó, superação das diferenças. A gente já sabe que superar as diferenças pode ser um objetivo governamental, mas alcançar já é um outro problema. Então, ó, vou fazer um desenvolvimento 1, desculpem, uma introdução, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2, um desenvolvimento 3 e uma conclusão. No caso aqui, a minha conclusão vai ser mais simplesinha, só pensando na retomada, e posso fazer em 4 parágrafos, que aí eu só vou unir esses dois aqui na conclusão. Bom, aqui eu vou sempre trabalhar a ideia de possíveis soluções. Na minha conclusão, eu vou fazer a retomada das principais ideias do texto. Eu posso começar dizendo o seguinte, que as desigualdades, né, elas são provenientes de processos históricos. E o arrefecimento requer muito tempo e muito esforço, né? E esforço governamental. E aí a gente pode aproveitar a introdução para falar que as desigualdades, elas são percebidas dentro de uma mesma nação ou entre nações. Não vou mudar nada na minha introdução em 4 parágrafos, ficaria a mesma coisa. Eu teria D1, só a conclusão que eu vou juntar aqui, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu venho para cá, ó, no meu desenvolvimento, como eu falei que pode ser entre nações ou dentro de uma mesma nação, eu posso começar falando aqui, ó. Falei primeiro dentro, né? Então, eu posso citar o exemplo do Brasil. Então, beleza. Aí eu posso falar das desigualdades regionais. Eu posso falar das desigualdades de gênero. Né? Mulher ainda ganha menos no Brasil. Né? A gente tem ali uma representatividade menor, enfim. De representatividade política. E posso falar das desigualdades raciais.
parciais, tá bom, né? E eu posso até dizer que existem esforços a partir de ações afirmativas para superar essas desigualdades. Então, existem esforços, beleza? Isso aqui. Bom, vou trabalhar lá o meu D2. Então, eu vou falar entre países. Aí eu posso falar dos países do continente africano. Eu posso falar da questão, por exemplo, da América do Norte versus a América do Sul. E aí eu posso falar, por exemplo, aqui é colônia de povoamento versus colônia de exploração. Aqui, ó, vou falar dos impactos, né, de diferentes elementos históricos para a constituição aí de uma lógica de igualdade. Então, a gente pode falar que a igualdade também, esse texto, ele permite você trabalhar a igualdade formal, muitas vezes alcançadas por muitos países democráticos, né, versus a igualdade material, que ainda não é uma realidade na maioria dos países. No Brasil, por exemplo, apesar de um esforço para conceber aí a igualdade material, não sai do papel, né? Bom, possíveis soluções. A gente já tem um caminho, né? A primeira coisa é reconhecer as diferenças. Aqui, ó, nesses entre países, aí é que você vai colocar essas organizações, o quê? Internacionais, você vai falar o papel delas para diminuir isso. Principalmente, né, a maioria dessas organizações surge após a Segunda Guerra Mundial, mas vai mencionando isso aqui. Bom, reconhecer as diferenças como um resultado de um processo histórico. E esse processo, muitas vezes, ele precisa reparar. Então, aqui, ó, a reparação, política de cotas. Então, reforçar essas ações afirmativas. Agora, né, o judiciário no Brasil, por exemplo, vai ter uma política de 50% dos cargos efetivos para mulheres. Gente, faz sentido? Faz sentido. Eu diria que até as mulheres são maioria no concurso público e principalmente entre os aprovados, o que é muito bom. Mas ainda assim, a realidade brasileira mostra que, por exemplo, nos cargos mais altos, cargos de juiz, existem poucas mulheres. Ah, mas é porque as mulheres estudam menos? Não é, gente. As mulheres estudam mais que os homens, tá? Geralmente tem mais tempo de estudo mesmo, pós-graduação, mestrado, só que existe uma desigualdade de oportunidades na nossa sociedade, porque as mulheres normalmente vão se encarregar prioritariamente, maioritariamente, essa palavra existe, da criação dos filhos. Isso vai ser delegado a elas por uma estrutura social. Bom, não tô falando nem que é ruim, nem que é bom. Eu, por exemplo, adorei cuidar dos meus filhos. Graças a Deus, agora eles já estão quase todos grandes. Só o Tatá que é pequenininho. Pequenininho também não. Tem 11 anos. Nem tá tão pequeno assim, mas Júlio e o Vitor já até mora sozinho, gente. Deus é mais, com a namorada. Saiu de casa ano passado, eu quase morri do coração. Quase passei mal no dia que ele falou, vou morar com a minha namorada. Eu falei, o quê? Você vai abandonar sua mãe e morar com sua namorada? Não é possível. Né? Existe uma mulher nesse mundo melhor que eu pra você. Quase morri. Mas enfim, já superei. Tudo bem que tem que respirar 10 vezes para superar de verdade, mas é isso mesmo. Só que existem movimentos na nossa sociedade que ainda são desequilibrados para homens e mulheres, que ainda são desequilibrados, por exemplo, em se tratando de Brasil, entre as regiões do país. Então, por mais que a gente não conceba essas diferenças, ou que ela não nos afete, porque às vezes a gente não é afetado por elas. Ok, gente, isso não quer dizer que elas não existam de fato. Elas estão aí, elas precisam ser reconhecidas e de alguma maneira reparadas. Então, a reparação dessas distorções sociais. Eu tenho um lugar muito mais rico que o outro, eu preciso fazer algum tipo de intervenção. Eu preciso criar mecanismos de desenvolvimento econômico em uma região que é menos. É o caso, por exemplo, da questão de Manaus,
né? Então, quando você pensa nos incentivos, principalmente nos incentivos fiscais ali dentro de Manaus, a gente tem esses incentivos para realmente tornar aquela região um polo atrativo. Isso faz parte do papel do Estado, né? E precisa ser feito, porque a empregabilidade ela tem que acontecer no Brasil como um todo, tá certo? Então aqui, uma sugestão. Agora você pensando, gente, como é que é o tema da redação? Olha lá para você ver, são as suas opiniões. Eu estou aqui dando as minhas opiniões, você pode discordar e com muito respeito, eu acho isso natural, tá? Não tem problema algum. Mas aqui, ó, o seu ponto de vista, o que você pensa sobre o assunto. Claro, pensei nesse tema aqui para elencar para você boas alternativas de argumentação, mas você pode não concordar com a minha linha argumentativa e propor uma outra. Quer dizer que a sua redação vai ficar ruim? Não. Quer dizer que se você tiver um posicionamento totalmente contrário ao meu, seu texto vai estar mal feito, mal estruturado? Não. Ele só não pode ser irreal, né, gente? Tipo assim, não reconhecer que existem diferenças dentro de um próprio país e não reconhecer que existem diferenças entre os países. Ou, por exemplo, um texto que trouxesse que superar essas diferenças é muito fácil, é só querer, né? É só uma questão de meritocracia, não é bem por aí. Então, você pode acabar incorrendo numa argumentação falaciosa. Você tem que pensar na validade do seu argumento, tá? Vamos para o último tema da FGV, já que você está preparadíssimo agora para tomar posse, né? Já tá tipo assim, gente, já estou até pensando no meu cargo. Bom, aí trouxe um tema da Fundação Getúlio Vargas também, do TJDFT, área administrativa para técnico judiciário. Então, ó, estamos assistindo a uma revolução tecnológica sem precedentes. Os descobrimentos ocorrem sem intervalos e facilitam progressos notáveis com repercussões insuspeitadas até o ponto de modificar os atos sociais e, em consequência, a cultura. O acesso à informação, por exemplo, se está universalizando graças à internet. As notícias se sucedem em uma velocidade vertiginosa, sem dar tempo de assimilá-las, causando mudanças radicais nos jornais impressos. Então, existe aí uma mudança na lógica dos jornais impressos. O nosso tema tem a ver com isso. Então no TJDFT, não tinha nada a ver com o impresso, tá vendo? A gente teve um tema ali voltado para o papel desses jornais impressos. Redige um texto dissertativo argumentativo em língua culta, em que você faça uma análise e exponha suas opiniões sobre o seguinte tema: qual será o futuro do jornalismo? Como se modificarão os jornais impressos? Não se esqueça de apresentar argumentos convincentes em defesa dos seus posicionamentos. Ó, eu tenho que responder qual será o futuro do jornalismo, primeiro. E depois, como se modificarão os jornais o quê? Impressos. Eu começaria falando da importância do jornalismo, especialmente para uma informação pautada na verdade. Flávia, mas tem muito jornalista ruim. Gente, mas fake news é pior, tá? Uma coisa é a gente inserir um posicionamento e outra coisa é distorcer a realidade ou inventar uma realidade. Então, importância do jornalismo, a informação pautada na realidade, na verdade. Então, sempre ali, uma atenção à fonte, um compromisso com a informação. Então, isso aqui tudo é relevante para o seu texto. Bom, como se modificarão os jornais impressos? Eu acho que eles nunca deixarão de existir, mas isso é só a minha visão. Você pode ter uma visão diferente, mas eles vão ceder espaço a novas alternativas aí. Então, aqui, ó, não é que eles vão desaparecer, é igual o livro físico, não vai desaparecer, porque as pessoas ainda têm ali uma relação muito interessante com o papel impresso. Então, eu não acho que eles vão desaparecer, eu acho que eles vão diminuir ao longo do tempo. Então, redução. Essa redução, ela tem a ver não só com o dinamismo e com a praticidade
custo mais baixo das novas tecnologias. Não é só isso, não. Eu, por exemplo, às vezes opto por uma coisa não impressa, nem é porque eu não gosto, eu adoro uma coisa impressa, mas eu opto por causa do meio ambiente. Então, a gente tem meio ambiente, sustentabilidade, como elementos aqui também. As pessoas, as empresas estão mais preocupadas com isso, né? Impactos do futuro, né? O futuro mesmo, a sustentabilidade, pensando ali no futuro. Então, a redução dos jornais impressos, ela tem a ver com o dinamismo, com a praticidade das novas tecnologias, com o custo mais baixo da reprodução, por meio de canais virtuais, mas ela também responde aí aos anseios da população por preservação ambiental, sustentabilidade e redução de danos ao futuro. Então, isso tudo, gente, eu colocaria no meu texto. Bom, qual será o futuro? A gente já falou que o jornalismo ele é importante, ele acaba sendo um compromisso, ele acaba demonstrando um compromisso maior com a verdade. E a gente tem que sempre checar a fonte das informações. Você pode falar de fake news, pode falar da pandemia, do papel que o jornalismo teve na pandemia, de elucidar, por exemplo, informações sobre o tema, sobre o coronavírus. Aí fica a seu critério, vamos dizer assim, fazer alguns recortes aqui no seu tema, tá? Bom, o que eu faria? Vamos lá. 5 ou 4 parágrafos. Então, jornalismo e jornal impresso. Então, eu tenho as duas coisas, jornalismo e jornal impresso. Bom, posso fazer introdução, D1, D2, D3 e conclusão. Eu vou começar falando do papel do jornalismo. Não é só no Brasil, né? A minha ideia vai ser ressaltar sua importância. Bom, penso nessa dinâmica do jornalismo, tá? Vou aqui para o meu desenvolvimento 1. Vou trazer os argumentos do fundamento desse jornalismo, né? Então, eu vou falar, por exemplo, que no Brasil, porque o Brasil tem que ser exemplo, o seu tema não é só Brasil. A imprensa conta com garantias constitucionais, como o sigilo da fonte. Você pode falar, por exemplo, pensando ainda, da liberdade de expressão, do direito de resposta. E aí você pode falar que todas essas proteções, elas contribuem para um jornalismo mais sério. Beleza. Trabalhei isso aqui, né? Em outras partes do mundo, a gente também tem essa conexão. Então, comecei com o Brasil, vou falar assim, ó. Aí eu posso fazer aqui uma dicotomia entre os estados democráticos de direito, que tem uma imprensa livre, e posso falar de alguns locais em que a imprensa não é livre, né? Aqui, ó, a imprensa representa apenas os interesses do Estado e aqui ela representa, se presta realmente a informação, instrução. Então, ela responde para a sociedade. Aí aqui eu vou falar dos jornais impressos. A gente vai falar que com a evolução dos novos meios tecnológicos, especialmente com o maior acesso à internet, a gente tem uma democratização da informação. Isso aqui requer cuidado, né? Nós vamos dizer que esse jornal impresso vai continuar existindo, cada vez mais espaço a mídias eletrônicas. Aí você já vai explicar, né? Seja por questões ambientais, questão de sustentabilidade, então posso colocar isso aqui, seja em função de outros aspectos, como dinamismo dos meios eletrônicos, custo reduzido, que é a velocidade em tempo real, né, da informação,
Então, basicamente, a gente pode trabalhar com isso também. Universalização da informação, ruptura das barreiras geográficas, né? Então, vai trabalhando com isso. Bom, e na conclusão, eu vou reforçar a importância do jornalismo. Se eu não estiver fazendo nada, meu convite é para que você desenvolva esses textos, né? Então aqui, ó, você está treinando dentro da linguagem da sua banca. Ah, Flávia, mas ela não vai repetir o tema, não. Mas você percebeu, por exemplo, que na Câmara dos Deputados o tema foi bem parecido com o outro que a gente teve aqui sobre desigualdade. Então pode aparecer tema, vamos dizer assim, próximo, né? E nós deixamos na nossa oficina também infinitos temas para que você se sentisse mais seguro no dia da prova. E eu tenho certeza de que vai dar certo, gente. Já estou aqui, ó, só mentalizando energia positiva, sei o tanto que você se dedicou para esse concurso, então vai dar certo, beleza? Então acabamos por aqui essa, vamos dizer assim, aula de temas gerais da Fundação Getúlio Vargas, que é a organizadora do seu concurso. Beijão, pessoal!